Nós cometemos muitos erros e também cometemos muitos acertos na nossa vida. Nós temos que ter obediência para ter a bênção. Abraão errou muito, mas teve muito acerto. E ele é considerado o pai da fé. E na última oportunidade que eu tive de ministrar para os irmãos aqui na igreja, eu falei um pouco sobre um descendente de Noé. Um descendente que se destacou negativamente, causando confusão e a separação do seu povo. Eu falei um pouco sobre Nimrod. Aqui Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os dos descendentes de Cã, destacou-se um neto chamado Nimrod. E se tornou um líder opressor. E já dos descendentes de Sem, então se destacou um homem chamado Abraão. Um líder que queria o bem-estar dos seus liderados. Um homem que teve promessa de Deus. E todos queremos ter promessa de Deus. E Deus fez promessas para nós através de Jesus Cristo. E para isso nós temos que diminuir nossos erros e aumentar os nossos acertos. Obediência para ter a bênção. E Abraão era filho de Terá. Terá, que morava na terra de Ur. Terá teve 3 filhos, e esses 3 filhos, um deles era o Abraão, o Naor e o Harã. E o Harã teve um filho chamado Ló, o que acompanhou uma boa parte da vida de Abraão. Mas Harã, ele faleceu, ficando somente Ló. E Abraão, ou Abrão, muitas vezes vou confundir essa palavra, Abrão com Abrão, mas é a mesma pessoa, porque Deus trocou o nome dele. Então Abrão casou com Sarai, uma meia-irmã, por parte do pai. Sarai, essa esposa de Abraão, ela era estéril, ela não podia ter filhos. O outro irmão de Abraão, o Naor, ele casou com uma sobrinha, com a filha do falecido Harã. Ou seja, a esposa de Harã era irmã de Ló. Parentes casados. Terá, pai de Abrão, ele sai daquela terra de Ur. Ele sai da Babilônia. E ele segue para ir para Canaã. Mas ele não vai para Canaã, ele segue mais à frente, mais ao norte, e ele vai morar em Harã. A história é um pouco longa, mas é interessante de nós contarmos e entender um pouco sobre a vida deste homem. Uma pequena parcela dessa história. Terá, ele leva consigo, não leva toda a sua família consigo. Ele leva apenas o seu filho Abraão, a sua nora Sarai e o neto Ló, o filho do falecido Harã. Lá, na terra de Harã, Terá viveu até seus 205 anos de idade e faleceu. E voltando um pouco atrás na história, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, por sua vez, pecou. Pecou e foi expulso do paraíso. Mas o homem, apesar de ser expulso, de Deus querer corrigir o homem continua a pecar. Então Deus manda um dilúvio. E as famílias que sobreviveram, alguns deles voltaram a pecar, continuaram no pecado. Então Deus, ele causa uma confusão na língua para separar aquele povo. Eles estavam na desobediência, mas o homem continua a pecar. Mas apesar de nós sermos pecadores, Deus continua achando um homem especial.
Deus nos acha especial. Tanto que deu seu Filho único por nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos importantes. Então agora, mais uma vez, Deus escolhe um outro homem para fazer uma aliança. Deus escolhe Abrão, lá da terra de Ur. Um homem que morava agora lá em Harã. E esse homem começa essa história. Essa história é um pouco longa. Não pode ser contada apenas numa ministração. São muitos fatos que ocorreram na vida. Eu quero ler uma pequena parte da Bíblia, mas essa história que eu quero contar para os irmãos, ela vai do capítulo 12 até o capítulo 21. A história é longa. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Gênesis 12, versículo 1. Assim fala a santa palavra. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar. Ali edificou Abraão um altar. Um altar ao Senhor. Que ele aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Pode sentar. Glória a Deus. Onde Abraão passava, montava um altar. Independente do que ele estava passando, ele montava um altar. E ele chega em Neguebe. Neguebe era um deserto. Abraão, um líder que queria o bem-estar dos seus liderados. Um homem que teve promessa de Deus. Um homem que tinha recebido proteção por parte de Deus. A palavra fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Reparam a proteção que Abrão tinha de Deus. Será que nós estamos tendo essa proteção? Será que nós estamos lutando, obedecendo a palavra de Deus para ter essa proteção como Abrão tinha? Será que Deus pode olhar para mim e para você e falar: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Será que estamos merecendo? E esse homem então sai sem destino, sai de Harã para Canaã. Chegando em Siquém, Deus promete aquela terra. Promete aquela terra para os descendentes de Abrão. E Abrão levanta um altar. Ele agradece a Deus. A promessa não era para Abraão, era para os descendentes de Abraão. Mas ele agradece. E ele segue mais em frente, até Betel. E ali ele monta acampamento. E lá ele edifica um outro altar. E invoca novamente o nome do Senhor. Mas Abrão, ele não fica em Betel, ele segue para o Neguebe, ele segue para o deserto.
E no deserto tem fome. Aquela terra estava passando necessidade. E ele segue mais para o sul, ele vai para o Egito. Ele quer saciar sua fome. Ele sai do local que Deus tinha prometido. E lá acontecem algumas coisas. Os egípcios, que acharam a esposa dele muito maravilhosa, muito formosa, levaram a esposa dele para o faraó. Ali Abraão foi enriquecido pelo faraó. Enriquecido por causa de sua esposa. Abraão tinha gado, tinha prata, ele tinha muito ouro. E Deus agora então pune Faraó pela negligência de Abraão. Abraão tinha omitido. Sarai era meia-irmã, sim, ela era irmã de Abraão, mas era esposa, e ele negligencia. Agora ele é expulso do Egito. Ele tem que voltar para a terra prometida. Ele volta muito rico. Tanto ele como o seu sobrinho Ló, eles voltam ricos. Abraão volta com Ló e volta novamente para Neguebe. Volta para o deserto. Ele não estava exatamente aonde Deus mandou, aonde Deus tinha prometido. Então ele vai para Betel. E Abraão então invoca novamente o nome do Senhor. E nós podemos ver aqui na leitura, então, que aonde Abraão passava, ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Erros e acertos. E todos nós temos. Agora então Abraão tinha voltado para aquela terra da promessa. Porém, devido o povo e o gado ter aumentado muito, ele teve que separar agora a família. Aquela terra não suportava tanta gente. Houve a necessidade de separação de Abraão e seu sobrinho. Houve confusão entre os dois. Ló, então, segue para as campinas, aquelas terras férteis, muita água, pastagem. Ele escolhe aquele local para ele. E Abraão vai para os montes. Ele vai para Canaã. Vai em direção de Canaã. Abraão tinha deixado Ló escolher o local que queria. Abraão, ele sabia que tinha Deus. Abraão tinha Deus. E quando nós temos Deus, nós somos felizes. Tudo flui com Deus. E a palavra fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Precisamos de Deus, estar com Deus. Precisamos ser aceitos por Deus. E Ló olha para aquelas maravilhas e segue para aquela terra fértil. Ele vai para aquele local, mas lá tinha um povo maldoso, um povo pervertido, e ele vai morar naquele local, e ele não atenta, ele se envolve com aquele povo. E Abraão, por sua vez, que tinha deixado o seu sobrinho escolher a direção que queria, ele recebe promessa de Deus. Ele era um líder preocupado com os seus, e ele deixou o seu sobrinho escolher o local que queria. No capítulo 13, versículo 15, Deus fala: toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. Um líder que cuidava do seu povo, agora ele tem uma promessa. Ele recebe promessa. E nós temos promessa. E reparam que apesar de Abraão ter fé, apesar de Abraão obedecer tudo que Deus mandava, as promessas não eram diretamente para a pessoa dele. As promessas eram para os seus descendentes. Mas mesmo assim, Abraão é grato. É grato a Deus pela felicidade que viria no futuro, um futuro longínquo da sua descendência. E Ló seguiu o seu destino. Ele vai para aquelas terras fartas.
ele vai morar em Sodoma. E lá em Sodoma o povo era pervertido. E aquela terra seria destruída por Deus. A soma de pecados era tão grande que Deus manda 2 anjos para sondar aquela terra, para destruir. E na época de Ló, quando Ló morou ali em Sodoma, teve guerra. E foi levado, todos os bens de Sodoma e Gomorra foram levados. E Ló foi levado aprisionado junto. Ló, ele tinha olhado para aquelas campinas. As campinas eram maravilhosas. Mas nem tudo que é bonito, nem tudo que é maravilhoso, faz bem para nós. Nem sempre tudo que é bonito e maravilhoso traz felicidade. Agora ele estava começando do zero. Ele estava aprisionado. Mas Abraão, um líder que queria o bem-estar do seu povo, o bem-estar dos seus, ele pega 300 homens criados dentro de sua casa, e vai livrar o seu sobrinho, e vai livrar aquelas 2 cidades que foram aprisionadas. E ali entra a história de Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei de Salém, e também ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão. Então Abraão, ele volta daquela guerra e pela primeira vez dá os dízimos de tudo que ele pega na guerra. Ele devolve a Deus. Abraão era grato a Deus, grato por ajudar os outros, não por ele, por ajudar os outros. Era um líder que queria o bem-estar dos seus. Então Deus anima Abraão e promete para ele um filho. E no capítulo 15, no versículo 1, Deus fala para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu galardão. Escudo e galardão de Abraão, Deus. E logo em frente, no versículo 6, Abraão então creu no Senhor, e isso foi imputado por juízo. Justiça foi feita para Abraão. Então agora Deus faz uma nova aliança com Abraão. Em sonho, Abraão, ele vê pavor, ele vê trevas. E Deus mostra para Abraão que os seus descendentes seriam escravos por 400 anos. Mas quando sairiam da escravidão, sairiam ricos. Muita riqueza trariam. E Abraão, um líder responsável, que queria apenas o bem-estar dos seus, lá para o futuro, um líder responsável, preocupado com uma nação que ainda nem existia, nem filho Abraão tinha. Então, Abraão acreditava nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar no futuro, naquele céu maravilhoso onde Jesus está. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós cantamos, nós esperamos. Em Gênesis 12, 1, a palavra fala: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sem direção, darei à tua descendência essa terra. E Abraão ali edificou um altar. Agradeceu a Deus. Abraão teria que sair dos seus parentes. Sair dos seus parentes sem destino. Tinha uma promessa que não era para ele. Seria uma bênção. Abraão seria uma bênção para os outros. Uma terra prometida apenas para os seus descendentes. 400 anos no futuro. Estava longe dele. Mas mesmo assim, Abraão edificou um altar e agradeceu a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que orar para o futuro da nossa nação. Aquela nação nem existia
nem filho ele tinha. E como é que está sendo o meu agradecimento, o seu agradecimento a Deus? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo que Ele fará. Temos agradecido a Deus? A promessa estava feita. Abraão estava aceitando aquela promessa. Mas tinha um porém. Sarai, a sua esposa, era estéril. Não podia ter filho. Mas muitas vezes nós queremos dar um jeitinho. E agora Sarai quer dar uma ajudinha para Deus. Quer antecipar as promessas feitas a Abraão. E Abraão aceita. Abraão aceita. Sarai agora sugere que Abraão tenha filho com uma escrava. Começa um erro novamente. Um erro que permanece até hoje. 2 povos que vivem separados em guerra. E não podemos querer dar palpites nas promessas de Deus, nos afazeres de Deus. Deus, Ele tem o seu próprio tempo. Deus tinha prometido para Abraão. Nós não podemos querer antecipar as promessas de Deus. E quando nós começamos a querer inventar fora da palavra de Deus, não vai dar certo. Vai errar. Adão caiu lá atrás, um erro que arrasta consequências até hoje. E agora, Abraão também estava errando. E um erro que se estende até hoje. 2 povos, 2 nações, árabes, judeus, que brigam até hoje. Mas queriam antecipar. E a escrava, então, gera um filho para Abraão. E ela se sente já a principal esposa, mesmo sendo escrava. Ela começa a desprezar agora Sarai. Sarai vai se queixar agora para Abraão. Sarai tinha saído da vontade de Deus. E Sarai, então, ela começa a maltratar aquela escrava. Ela saiu da palavra de Deus. E sair da palavra de Deus tem consequência. E Abraão, mais uma vez, erra novamente e deixa Sarai decidir fazer o que bem quer com a escrava. Agora Sarai, então ela quer se vingar. Ela queria antecipar a promessa de Deus. Mas agora ela começa a cometer mais um erro, começa a humilhar a escrava. E a escrava fugiu. Mas nós temos promessas. E apesar dos nossos erros, Deus nos ama. Deus nos quer bem. E Ele intervém nos momentos piores da nossa vida. Nos momentos de necessidade. No capítulo 16, versículo 9, o anjo fala para Agar: volta para a tua senhora, humilha-te sobre as suas mãos. Deus também tinha promessa para o filho de Agar. Agora então, aquela concubina volta para casa. Ela volta para Abraão. Ela volta para o pai da fé. Seu filho seria chamado Ismael. E a sua descendência, a promessa era que seria numerosa. E foi numerosa. Então, mais uma vez, Deus aqui mostra para nós como Ele é bondoso. Ele atendeu a necessidade quando aquela escrava estava aflita no deserto, grávida, sozinha. E ela volta então. E as promessas elas foram cumpridas. Ismael também teve 12 filhos, 12 príncipes, que formaram aquele povo árabe. Esse povo árabe que vive até hoje. E Deus quer cumprir as promessas. Ele quer cumprir a promessa para Abraão. A promessa não era Ismael. E Deus agora então muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão, ele já estava com 90 anos. Mas ele andava na fé. Ele andava na fé. Segundo o que Deus mandava ele fazer, segundo Deus ordenava. E apesar de Abraão andar segundo a palavra, Deus assim mesmo fala para ele:
anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Deus exige isso de nós, andar na sua presença. Não acha que você, porque está andando todo dia na presença do Senhor, você é perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Então agora, já não será chamado mais Abrão, e sim Abraão, pai de nação. Numerosa nação. Deus quer mudar. E Deus então promete para Abraão uma aliança perpétua. De ti farei uma nação. Reis procederão de ti. Mas ainda tinha um porém. Sarai ainda estava estéril. Tinha que ter um milagre. Eles tinham errado. Mas Deus, quando lhe promete alguma coisa, Ele não faz pela a metade. Ele faz por completo. Então Deus agora troca o nome de Sarai para Sara. Uma princesa teria um filho, Isaque, que também tinha uma aliança com Deus. Isaque, uma bênção que se tornaria uma nação. A nação que Deus tinha prometido para Abrão. Reis, um grande povo, ia proceder de Sara, através de Isaque. Isaque também teve 12 filhos. Formou uma grande nação. 12 príncipes. E Abrão morava naquela terra, uma terra de um homem chamado Mamre. Nos carvalhais de Mamre, ele morava. E lá aparece então um anjo com promessa a Abraão. E a promessa era que dentro de um ano eles voltariam e Sara teria um filho. E Sara riu daquela situação. Ela era de idade. Ela achava que não teria mais filhos. Ela achava que na vida dela ela não teria mais prazer de alguma coisa. Mas ela teve o prazer de ter um filho. E agora Abraão teria então 2 filhos. E 2 filhos com promessa. Porém, lá em Gênesis 17, 21, Deus fala para Abraão que a aliança seria com Isaque. E a promessa então estava feita. Mas Sara continuava estéril. E já tinha cessado aqueles costumes das mulheres. Não tinha mais. E fica difícil nós acreditarmos em uma promessa que nós recebemos, que parece impossível, estéril. Uma mulher estéril, de idade, idosa, tinha cessado os costumes das mulheres para ela. Isso parece impossível, mas Deus é onipotente. Ele pode tudo. Então aqueles 2 anjos são enviados a Abraão com essa promessa. E a felicidade então volta para Sara. E ela mesma fala em Gênesis 21, 6. Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. Ela teria um filho. E quando Deus cumpriu com a promessa, quando Isaque nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Para os nossos olhos isso é impossível. 100 anos de idade. Mas aqueles mesmos anjos que prometem a Sara que teria um filho, eles partem para Sodoma e para Gomorra. Eles iriam analisar aquela cidade para destruir aquela cidade. E Ló, o seu parente, o parente de Abraão, morava lá. Mas Ló, ele recebeu aqueles anjos na sua casa. Ele demonstrou vontade em proteger aqueles 2 homens que chegaram lá. Eram anjos, mas para ele eram 2 homens. E a população maldosa de Sodoma queria maltratar aqueles 2. E Ló compadeceu deles. E a cidade foi destruída. Ela iria ser destruída. Mas, apesar de Ló alertar sua família, os seus genros não queriam saber, riram dele. E Ló então
ele parte com sua família. E nós podemos ver aqui no capítulo 19, 29, que Deus, ele demonstra a sua bondade. Demonstra a sua bondade quando vai destruir aquela cidade. O versículo fala: lembrou Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Deus salvou Ló, Deus salvou o sobrinho de Abraão, mas por amor a Abraão. Não foi por amor a Ló, por amor a Abraão. Ló então foge à noite. Ele foge à noite. Ele foge com sua esposa e com suas 2 filhas. Abraão, ele tinha insistido para os anjos para salvar aquela cidade, pelos justos que moravam naquele local. Mas Deus tira apenas Ló e suas 2 filhas. Não havia justo naquela cidade. Não havia ninguém justo. Então, no capítulo 18, versículo 17, os anjos dão ordem para Ló: sai da cidade, sai apressado, não olhe para trás. Mas a esposa de Ló, devido ao seu apego àquele local, ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Ela estava apegada àquele local. Ela gostava daquela vida. Ela gostava dos bens que ela tinha naquele local. Ela gostava dos costumes de Sodoma. Ela olhou para trás e morreu. Estátua de sal. Ló foi morar nas montanhas, em direção de Canaã, direção da terra da promessa. Agora Ló tem 2 filhos. Filhos com suas filhas, que formam 2 povos, os moabitas e os amonitas. Abraão, por sua vez, que morava nos carvalhais daquele senhor chamado Mamre, então ele parte de novo para Negueb. Foi morar em Gerar. Lá em Gerar, mais uma vez, Abraão omite que Sara é sua esposa. E aquele rei de lá manda buscar ela como esposa. Deus então pesa a mão em cima daquele rei e deixa todas as suas esposas estéreis, todas. Abimeleque, o rei Abimeleque. Então o rei Abimeleque, ele ainda não tinha consumido o casamento com Sara. E através de um sonho, Deus mostra para Abimeleque que ela tinha marido. Deus revela a ele. Mais uma vez, Abraão estava sendo um homem frouxo. Ele era o homem da fé. Mas nós pecamos, nós erramos. E Deus fala para Abimeleque: restitui ao seu marido. E ele restituiu. Agora Abimeleque, ele presenteia o profeta. Abraão era profeta. Deus fala para Abimeleque: restitui a esposa do profeta. E Abimeleque então restitui a Sara para Abraão. Agora aquela mulher volta para casa. E Abraão orou por esse rei. E as suas mulheres voltaram a ter filhos. Bênção através de um homem justo. E você já recebeu esse poder de oração? Como esse homem tinha? Poder de orar e restituir a saúde de alguém? O Espírito Santo quer fazer isso comigo e com você. O Espírito Santo quer batizar, quer dar os dons à nossa igreja, para que nós possamos usar entre os nossos. Poder de oração, poder de cura, dom da palavra. E Abraão então morou muito tempo naquela terra dos filisteus. E novamente ele invoca o nome do Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. E já quase finalizando a ministração, e voltando um pouco atrás na história,
Abraão, então, ele teve 2 filhos. Ismael, filho de uma escrava, Agar. Isaque, filho da sua legítima esposa. O filho da promessa. Os 2, eles formaram grandes nações. Essas 2 nações grandes que existem. Ismael formou a nação dos árabes. Isaque forma, então, a origem dos judeus. Ele dá a origem aos judeus. Mas apenas um deles, o filho da promessa. Isaque, apenas Isaque seria o herdeiro. Agora Ismael teria que ser expulso de casa. Ele e a sua mãe saem de casa. Foi muito penoso para Abraão. A nossa vida tem muita mudança, desde o nosso começo, lá atrás. E esse homem teve muitas mudanças. E nós temos que cuidar nas nossas mudanças de vida, os acertos, os erros. Mas Abraão, em cada mudança, ele invocava o nome do Senhor. Ele montava um altar. E aqui então fica para nós, para a semana, para nós pensar nos nossos erros, nos nossos acertos, comparando com Abraão. Que nós possamos meditar essa semana em cima dessa palavra. E eu quero deixar um questionamento. Na felicidade ou na tristeza, nós estamos levantando um altar ao Senhor e agradecendo o Senhor? Vamos ficar de pé.